Olá amigos, beleza? Como vocês já conhecem, eu sou estudante das Testemunhas de Jeová. Uma pessoa ligou para mim e ofereceu um estudo bíblico. Não perguntou a minha crença nem o que eu fazia, apenas ofereceu por videochamada. Nesse período de pandemia, é uma maneira até interessante de você aprender mais das coisas do Senhor Deus, Senhor Jeová. Eu aceitei, já estava na quarta lição, no quarto estudo, porque esse livro aqui é bem interessante. Para quem não conhece, se tiver oportunidade, vai ser interessante. E a gente estava aprendendo, só que eu me inventei de fazer uma pergunta. Para que eu fui fazer a pergunta? Aí dessa pergunta houve um travamento. Eu perguntei se todas as igrejas, todas as religiões eram verdadeiras. Ele me falou que não. Só as testemunhas de Jeová, só o pessoal do reino das testemunhas de Jeová é que é a religião verdadeira. Só eles serão salvos. E dentre elas ele falou que os milagres que acontecem hoje não existem mais. Isso é mentira. Aí eu falei, e os pastores que a gente assiste aí na TV? Ele disse que é mentira, não existe. Quando Jesus morreu, cumpriu-se a Bíblia, então não tem para que ter mais milagre. Aí eu perguntei, e o capítulo de Marcos, capítulo 16 e versículo 17? Aí ele pediu para eu ler. Aí eu li e diz assim, e estes sinais, a partir do 16 e 17, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pois bem, ele me falou que na Bíblia dele não tem esse versículo. O capítulo tem, que é o 16, mas na Bíblia dele, que é a tradução do Novo Mundo, né, se eu não me engano, é Torre de Vigília, só tem até o versículo 8. Ele falou que o 9 não tem. Eu disse, oxe, como pode um negócio desse? Aí ele falou que a Bíblia dele está certa. A tradutora ou a tradução dessa Bíblia, que é João Ferreira de Almeida, que aumentou ou acrescentou. Oxe, estranho. Aí eu pesquisando, eu achei na internet, tá aí para vocês conferirem, uma Bíblia bem antiga, que essa Bíblia, ela tem a leitura um pouco ruim, mas dá para você entender. É bem antes deles criarem a Fundação Testemunha de Jeová. E tem lá esse mesmo versículo. E a dele que foi inventada anos após, não tem. Então, eu apresentei uma prova. Ele não me apresentou uma prova nenhuma. Então, eu vi que ele falhou feio aqui. Aí eu perguntei, por que as Testemunhas de Jeová não doam sangue? Aí ele me deu alguns versículos. Eu até anotei aqui. Está em Gênesis capítulo 9, versículo 4. Levítico 26 e 27. Aí tem Levítico de novo, capítulo 17, 11 ao 14. E assim vai. Aí eu dei uma lidazinha, depois vocês podem ler na casa de vocês e conferir os que se interessarem. Está dizendo que não é para comer sangue nem animais sacrificados, pois Deus não se agrada e é pecado. Eu disse, pecado? Porque, pelo que eu li e que eu entendi, está se referindo a animais sacrificados. Não está falando de carne humana nem de sangue humano. Mas ele está dizendo que no Novo Testamento, quando teve uma reunião com os profetas, eles acharam por bem também se absterem de sangue. Mas está falando de sangue de animais, porque naquela época havia muita fome na terra. E vocês sabem que naquela época o povo era muito incrédulo, deixava de se alimentarem algumas pessoas para fazer oferenda a demônios, a deuses estranhos. Aí antigamente eles pegavam os animais
para fazer os sacrifícios àqueles animais mais imundos que tinha, aqueles animais doentes, aqueles que estavam manco. Tipo, se você entender melhor aqui comigo, porque Deus não se agradou da oferta de Caim? Porque Caim estava oferecendo o seu pior, digamos que o animal, ele estava escolhendo aquele animal doente para fazer o sacrifício, a oferenda para Deus, enquanto o seu irmão Abel oferecia o seu melhor. Aí Deus se agradava da oferta de Abel, e de Caim Deus não gostou. Levando para os dias mais atuais, após essa passagem que está logo no início da criação do homem. Digamos que as pessoas estavam fazendo macumba, traduzindo para os dias de hoje, para aqueles deuses pagãos. E eles estavam escolhendo os seus animais feios, aqueles doentes. Aí eles botavam sangue numa vasilha e a carne do animal em outra. Mas ali já estava tudo contaminado. Então tinha muitas pessoas que passavam fome, necessidade. Aí eles achavam essas macumbas, digamos assim, e comiam e davam para suas famílias. Era um costume que eles faziam isso. Aí estavam muito adoecendo, muito morrendo. Ou todos morrendo, ou alguns adoecendo, vice-versa. Aí foi proibido nesse sentido, porque a tecnologia de transfusão de sangue é nova, é atual. E naquela época não tinha. Agora, se naquela época lá já tivessem a transfusão de sangue e fosse proibido, aí tá certo. Aí eu falei para ele, somos salvos pelos nossos méritos ou pela graça? Porque se for para obedecer esse negócio da transfusão de sangue, vocês estão levando muito a sério, porque vão ser salvos só vocês. Mas só que isso não é um pecado, porque está se falando de animal. O que é que animal tem a ver com humano, carne de humano? Digamos que eles estivessem certos, não pode doar sangue. Mas vindo aqui no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, diz aqui assim, ó. Vou ler. Conhecemos a caridade nisto que ele Jesus, deu a vida por nós, e a nós devemos dar vida pelos irmãos. Ora, nós poderemos dar a vida pelo irmão se assim for, porque Jesus morreu por nós. Então, se necessário for, a gente dá a vida pelo irmão. E quanto mais doar um sangue, a gente não pode não. E digamos que um filho necessite de um sangue, ou um amigo, a gente não pode fazer transfusão de sangue, senão vai para o inferno. Que é isso, rapaz? Que é isso? Aí digamos que uma pessoa necessita de um sangue, aí não receba a transfusão de sangue, aí morra, para obedecer a doutrina das testemunhas de Jeová. Beleza, tudo bem. Aí digamos que a testemunha de Jeová doe o sangue ou permita receber o sangue, e aquela pessoa jovem não morra. Aí através daquele relato, aquela pessoa vai ver que recebeu uma caridade e vai tentar fazer o melhor e vai levar mais pessoas para conhecer o reino de Deus. Ó, já pensou? Aí você pode dizer, mas Deus não está preocupado em quantidade de salvar, está preocupado em qualidade. É mentira, Deus está querendo quantidade, por isso que ele ainda não veio, porque ele quer o maior número de pessoas se salvam, por isso que ele está dando mais tempo para que o evangelho seja pregado em todas as nações, para que Deus, Senhor Jeová, dê graça para que o máximo de pessoas se salvem. Beleza, então, para finalizar por aqui, estou já terminando, eu descobri um pouco que as testemunhas de Jeová ao longo das suas histórias já fez falsas profecias, erraram feias, estão sempre mudando as suas doutrinas. Os seus líderes não podem ser interrogados nem questionados. Eles estão sempre acima da lei. Porém, eles não permitem que ninguém se aliste no serviço militar e nem cante o hino nacional e nem se envolva em política, mas dentro do reino das testemunhas de Jeová tem a política deles, eles só não querem se contaminar com os demais. Aí eu perguntei, e José do Egito, que foi um homem segundo o coração de Deus, um governador que até o exato momento não teve nenhum aqui na terra, e o rei Davi e Salomão foram homens segundo o coração de Deus, por que os testemunhos de Jeová não entram na política? Para que traga essa máquina
nos hospitais para que não necessite fazer transfusão de sangue, mas sim a tecnologia deles, que ele falou lá um negócio que eles usam para não estar usando sangue. Que é isso, rapaz? Devemos ser sempre orientados, tem que ser sempre orientado pelas testemunhas de Jeová, tem que estar sempre eles te olhando para ver se você está certinho. Caso alguma testemunha de Jeová decida sair da religião testemunha de Jeová, ferrou-se. Toda a sua família vai ficar contra você. Tem relatos de alguns que eu já vi até no YouTube falando, e até conversando com alguns pessoalmente, que teve um rapaz que saiu da testemunha de Jeová, o pai dele, para não ver o filho sendo desprezado, humilhado demais dentro de casa, pagou um apartamento sem os líderes da igreja ou sem os líderes do salão saberem. Aí ele foi morar fora de casa. Ou seja, se você sair das testemunhas de Jeová, mesmo que você vê alguma coisa errada lá, se você sair, você está ferrado. Tem histórias que tem até muitos relatos de suicídio das testemunhas de Jeová. Então por isso que eu digo que isso daí não vem de Deus, que Deus é amor. Que amor é esse que afasta as pessoas da sua família um dos outros? Então por esse motivo, minha gente, eu quero dizer do meu afastamento dos estudos das testemunhas de Jeová. Não quero mais estudar com eles, porque esse livro aqui é para iniciante que não conhece nada da Bíblia, não conhece nada de Deus. Tipo aquela pessoa que às vezes vai para a igreja e senta lá no banco, seja o banco da igreja católica ou evangélica, e você está lá. É um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair, mas você não procura saber nada da Bíblia. Tudo que os pastores e os padres falam, você aceita, você não pergunta, você acha que tudo está certo. Aí se uma pessoa vir trazer esse livrinho para você, e você der o lugar, ixi, você se derrete. No segundo estudo aqui, você já é quase um testemunho de Jeová. Agora, você que é crente, que já é evangélico, dizer que saiu da sua religião e está na testemunha de Jeová, porque lá é a única religião verdadeira, desculpa falar, você nunca foi verdadeiro, porque você nunca se conheceu. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade está aqui nesse livro? Está no outro livro? Não. Está aqui na Bíblia. Bíblia Sagrada. Essa, e você pode ter a sua mente aberta para estudar outros livros de ajuda que estejam dentro do contexto da Bíblia. Não fique limitado em um só estudo. Faça pergunta. As perguntas é que movem o mundo, tá ligado, meu irmão? Eita, Senhor Deus. Me perdoe, meus amigos, testemunha de Jeová. Perdoe-me, como o ancião falou. Enquanto o grande dia do Armagedon não chega, Jeová dá oportunidade. Então eu posso não ser filiado ao reino das testemunhas de Jeová, mas eu sou filiado à Bíblia. Que Deus abençoe a cada testemunha de Jeová e a cada um que está assistindo esse vídeo. Mas não fique calado se você tem dúvida, pergunte. E as respostas têm que ser concretas. Caso contrário, você vai viver enganado achando que está certo, viu? Eu quero com isso dizer que a saga do estudo bíblico da Testemunha de Jeová está encerrado. Não estudo mais com eles, porque eles não falaram o que eu queria saber. Não o que eu precisasse, mas o que eu queria saber, porque o que eu preciso só Deus tem para me dar. Igual a mim e a você, nós queremos o máximo, que é Deus. Então, a gente vamos adquirindo ao passar do tempo, vamos lendo a Bíblia, estudando. Não critico nenhuma religião, porque se estiver firmado na Bíblia, essa é a verdadeira. Mas se estiver com doutrina de homens, é mentirosa, tá? Então vá pela doutrina da Bíblia, não pela doutrina de homens, que homens são falhos, mas Deus não é. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e da minha, e que Deus nos abençoe grandemente, e se vemos aí em uma outra oportunidade. Gostou desse vídeo? Não gostou? Deixe abaixo os seus comentários o que é que você acha, se eu fiz certo, se eu fiz errado, se eu irei me arrepender. Creio que não, porque eu confio na Bíblia. Agora eu fico imaginando, só tive 4 aulas, já sou um cristão que já entendo.
Não fui para o reino da Testemunha de Jeová, não participei de congresso com eles. E há relatos de pessoas que saíram, desfiliaram-se do grupo Testemunho de Jeová e entraram em depressão. Teve relatos que houve até suicídio. Que Deus tenha misericórdia. Lembre-se que amanhã é um dia bem melhor do que hoje. Vai dar tudo certo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Valeu, galera. Um grande abraço.